Oi, pessoal, boa tarde. Vamos conversar hoje sobre princípios processuais, certo? Em primeiro lugar, nós temos que ter em vista que o nosso novo CPC, o CPC de 2015, ele é um código tremendamente principiológico. Então, a parte inicial do código, ela é toda dotada de princípios, e esses princípios eles devem ser a base para o desenvolvimento de todos os processos e procedimentos que vêm contemplados no CPC. Então, eu quero iniciar pelo primeiro grande princípio, pelo princípio considerado um supraprincípio, né? Que é o princípio do devido processo legal. Ele vem estampado na nossa Constituição Federal e ele remonta à Carta Magna do João Sem Terra, de 1215, tá? Ele vem no artigo 5º, inciso 54, e diz: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Muito bem. O juiz aqui, ele não, com base nesse princípio, o juiz ele não pode estabelecer, no caso, um processo especial, um processo diverso, um processo que refoge das regras previamente colocadas, previamente constituídas na legislação. Então, todo o processo ele tem que vir previamente previsto no ordenamento jurídico, né? Então, esse é o grande princípio e com base nele outros tantos vão nascer. Então, a partir desse nós começamos a ver os demais. O princípio da efetividade, ele é um princípio, diz que o processo ele deve ser apto a alcançar todos os fins para o qual ele foi instituído. Gente, vamos pensar o seguinte: nós temos como sujeitos primários na composição dos conflitos as partes. As partes vão procurar a jurisdição quando elas não conseguem compor aquele conflito que está estabelecido entre elas, quando eles não têm uma solução fácil de ser alcançada somente entre as partes. Então surge o sujeito secundário, que é o Estado juiz, que vai vir para solucionar aquele conflito. Então, como é que isso vai se colocar para o Estado juiz? Através do processo, né? A parte vai entrar com uma ação, a ação, o meio dessa ação vai ser o processo, e dentro desse processo, um dos princípios é o princípio da efetividade. Isso quer dizer o quê? Esse processo, ele tem que fazer, às vezes, de que aquela parte que está resistente, que não quer compor aquele conflito, tivesse composto aquilo de uma maneira espontânea, né? Então, esse processo, ele tem que ser efetivo, ele tem que trazer realmente a solução para aquele conflito que é colocado perante o judiciário para que se manifeste, para que solucione, né? Então, o que se busca também aqui é a questão de composição, vamos dizer, daquele patrimônio, não necessariamente um patrimônio de numerário, de dinheiro, mas aquele patrimônio todo que o autor coloca aos pés do judiciário, que é o conflito que ele quer ver solucionado, né? E também dentro desse princípio, eu também colocaria a questão da celeridade do processo, porque a gente sabe que quando o direito tarda, ele deixa de ser direito, né? Então, o processo ele tem que ser efetivo no sentido de alcançar a parte, a solução do conflito que ela busca, e também ele tem que ser célere, mas aí eu vou entrar em outro princípio, daqui a pouco nós conversamos sobre isso. O princípio da economia processual, gente. O que é o princípio da economia processual? Muito bem, é o máximo do resultado com o mínimo de esforço, o mínimo de esforço de tempo, de esforço pessoal das partes, e o máximo resultado. Qual é esse máximo resultado? A composição daquele conflito. Então, a economia processual, ela vem para evitar aquele famoso jus in rolande, né? Aquela coisa que vai protelar os atos procrastinatórios que se faz dentro do processo, inclusive essa economia processual, ela tem em vista um aproveitamento de atos que, embora
possam ser até considerados que existe alguma imperfeição, algum vício, se eles atingiram o fim que era necessário, esses atos eles devem ser aproveitados, né? Porque tudo está se visando, tanto o da efetividade que a gente acabou de falar e da economia processual também, um resultado célere, um processo dentro de uma razoabilidade, de uma duração de tempo razoável, né? Então, se o ato ele alcança a finalidade, não se anula então esse processo. Então, essa regra ela vem lá no 283 do CPC que diz assim, vou me permitir a leitura. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Então aqui nós já tivemos uma aula que falava de competência, né? E nós vimos até mesmo que se eu ajuizar uma ação perante um juízo incompetente, alguns atos vão poder ser aproveitados, né, no juízo competente, no momento que passar para outro juízo que é o realmente competente, em nome do princípio da economia processual. Então, esse é um princípio que o processo ele tem que se basear. O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa também são dois grandes princípios, também eles vêm consagrados lá na Constituição Federal, no inciso 55, tá? Aos litigantes, tanto de processo administrativo quanto de processo judicial, e aos acusados em geral, são assegurados, segundo a Constituição, o contraditório e a ampla defesa, como meios e os recursos a ele inerentes. Então, não vai se proferir uma decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O que é o contraditório, pessoal? É aquele, o diga-diga, a oportunidade igual das partes se manifestarem no processo. Então, se eu trago um documento, a outra parte é intimada para falar do documento. Se a outra parte faz uma alegação, eu sou intimada para contrapor essa alegação que ela trouxe. A gente não pode ter surpresa, também tem a questão do princípio da não surpresa, né? E o contraditório e a ampla defesa, eles vêm nessa linha para evitar que as partes sejam de repente surpreendidas com alguma coisa que eles não tinham sequer conhecimento, né? Então, também esse princípio é apontado como fundamento do princípio da não surpresa, que vem lá, então, lá nos artigos 9º e 10 do CPC, certo? E se aplica, é importante dizer, a todo e qualquer tipo de processo, né? Claro, nessa amplitude da defesa, nessa ampla defesa, a gente tem que cuidar que, claro, não podemos fazer nada que seja ilícito. As provas consideradas por meio ilícito, elas são banidas de todo e qualquer processo. Mas dentro das regras, é toda a oportunidade da parte tentar trazer, tentar provar que o seu direito é melhor do que o da outra, em vias de conseguir, de repente, uma total procedência ou improcedência da ação que ajuizaram contra ela, né? O princípio da boa-fé objetiva, pessoal, ele traz aquela ideia, eu não sou penalista, mas ele traz aquela ideia do direito penal, né, do homem médio, né? O princípio da boa-fé objetiva nada mais é do que um padrão de conduta tida como razoável, como aceitável, como esperável dentro de um processo, né? As partes têm que se manifestar de acordo com a boa-fé objetiva. Elas não podem chegar no processo, utilizar o processo como um meio para enrolar, para fraudar, para esconder, camuflar alguma coisa, né? Tem que ter a boa-fé objetiva entre as partes, né? E esse princípio, tá? Ele veio no atual CPC em função de uma decisão do STJ que o agravo regimental no recurso especial número 1280.482 de Santa Catarina, que assentou o seguinte: o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium, aplicado também ao direito processual, né? Então, a pessoa que infringe esse princípio da boa-fé objetiva, agindo então de má-fé, pode ser inclusive condenada às penas da litigância de má-fé, né? Que vem previstas lá no artigo 80 do CPC. O próximo princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da publicidade. Bom, esse princípio da publicidade, ele é proveniente do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses, em caso em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, esse princípio da publicidade, a regra é que todos os atos processuais sejam públicos, ponto. Né? Todo mundo posso chegar lá no balcão do cartório, pedir para olhar um processo, eles vão me franquear esse processo, eu vou folhear, eu posso fotografar, eu posso ler o que tá lá, porque o ato é público. Numa audiência, eu posso bater na porta, claro, respeitosamente, entrar na sala de audiência e assistir, porque é um ato público, tá? Acontece que a lei, ela traz alguns atos que são resguardados. Então, são aqueles que correm em segredo de justiça. Bom, esses atos que correm em segredo de justiça, o que se procura? Procura-se resguardar uma intimidade das partes, dos litigantes, ou evitar que essa publicidade possa trazer, de repente, uma comoção social, né? Então, por exemplo, os processos nas varas de família, eles são todos em segredo de justiça, para evitar a exposição da vida daquelas pessoas, de repente um divórcio, de repente uma partilha de bens, ou alimentos para os filhos, são tudo que envolve pessoas, sentimentos, segredos do lar, vamos dizer assim, né? Então, são alguns processos que nós temos resguardado esse segredo de justiça, mas a regra é que sejam público. Inclusive, pessoal, nesses processos de vara de família, não sei se vocês já viram, mas deem uma olhada, o nome das partes, quando tu vai fazer a pesquisa no TJ, o nome das partes sai todo em iniciais apenas. Então, Maria dos Anzóis sai MA, né? Que é justamente para resguardar a intimidade daquela pessoa que é parte no processo, tá? Então, esse princípio, ele surge em vários dispositivos, inclusive dentro dos processos penal, dentro do processo civil e do processo trabalhista, tá? O princípio da preclusão. Pessoal, preclusão é uma coisa que a gente tem que cuidar, a gente é advogado. A gente tem que ter ideia do seguinte: o processo eu ando para frente, né? Eu não posso voltar, eu não tenho como voltar. Por quê? Porque precluiu o meu direito de retornar. Então, eu tenho um prazo para fazer o ato. Me dão determinado prazo, 15 dias para contestar. Buenas. Se eu não contesto nos 15 dias, não tem como retroceder e dizer, opa, agora eu vou contestar. Por quê? Precluiu. O princípio da preclusão é isso, não há recuo em fases processuais já superadas. O processo, ele é dinâmico, ele anda para frente, tá? Então, o descumprimento de algum prazo, tu perdeu algum prazo, na prática, a consequência é a impossibilidade de praticar aquele ato, simplesmente precluiu, passou. Eu tinha um professor de processo civil no tempo de faculdade que ele dizia que o processo era um corredor cheio de portas. Então, à medida que a gente ia caminhando no corredor para frente, a gente ia fechando a portinha que ficava atrás. Esse fechada de porta significava que eu não podia mais regressar. E essa porta era a preclusão. Foi uma figura de linguagem, uma metáfora que eu achei bem bacana de trazer. E outra coisa de lembrar,
por exemplo, esse princípio da preclusão, ele se aplica na coisa julgada. A coisa julgada é a preclusão máxima, ou seja, aquilo já foi decidido, aquilo já está determinado, não tem como retroceder. Claro que eu tenho a questão da ação rescisória, que eu posso ajuizar para até modificar, anular aquela coisa julgada, mas a regra é que a coisa julgada é considerada a preclusão máxima, veda a rediscussão da causa. É isso que a gente tem que ter em vista no princípio da preclusão. O princípio da duração razoável do processo, ele tem tudo a ver com aquela eficiência, a eficácia que a gente falou lá antes, né? A questão do contraditório, da ampla defesa. Eu tenho que ter um prazo razoável, né? O direito que demora, ele não é direito, ele não traz a justiça que a gente espera, né? E dentro dessa duração razoável, ela vem lá prevista no artigo 4º do CPC, que diz: as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então aí tem a ver a preclusão, passou o prazo, vamos andar para frente, tu tem prazo para fazer as coisas. Cuidado, existem prazos em processo civil próprios e impróprios. Os prazos próprios são aqueles que acarretam uma sanção, como por exemplo a preclusão, tu não pode fazer mais. E os prazos impróprios são aqueles que não têm nenhuma sanção. Muitas vezes tu pode ver dentro do código que o juiz tem tantos dias para decidir. Esse é um prazo impróprio, ele não traz nenhuma sanção àquele magistrado que não decidiu exatamente dentro daquele prazo. Mas esses prazos são estabelecidos visando isso, visando uma duração razoável do processo. Inclusive, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, assegura expressamente a todos os interessados, no âmbito tanto judicial quanto no âmbito administrativo, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade nessa tramitação. O princípio da cooperação, gente, é um princípio novo que surgiu no novo CPC e ele vem estampado lá no artigo 6º do CPC. O princípio da cooperação diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Pessoal, todos são todos. Aqui inclui juiz, Ministério Público, advogado, partes, peritos, todos. Todos os sujeitos envolvidos, escrivão, cartório, todos os sujeitos envolvidos no processo têm o dever de cooperar. Cooperar para quê? Para aquela solução chegar o quanto antes e ser o máximo possível de efetividade, né? Então, vocês conseguem perceber que os princípios, eles estão todos entrelaçados, tá? E esse princípio da cooperação, ele envolve, então, esse dever, vamos dizer assim, de correção e urbanidade de todos os envolvidos no feito. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, pode ser que um documento seja difícil para obter, tu pede para o juiz oficiar. O juiz, cooperando com isso, vai oficiar. Uma outra parte vem e propõe alguma coisa para outra, dentro de um prazo razoável, eles vão entrar num acordo. Então, o dever é cooperar para chegar a um fim razoável. O princípio da paridade de tratamento, ele vem no artigo 7º do CPC, tá? E diz: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Gente, aqui é aquela velha máxima: tratar os iguais de igual forma e os desiguais na medida que se desigualam. Essa paridade de tratamento, ela dá esse equilíbrio que tem que ter entre as partes. Então aqui, por exemplo, um exemplo disso seria a questão da hipossuficiência do consumidor. A hipossuficiência
eficiência do empregado. Então, a questão dos prazos mais longos para a fazenda pública, tá? Essa paridade de tratamento, ela mostra que os iguais são iguais, mas os desiguais também têm uma regra na medida que desigualam-se, né? Então, a inversão do ônus da prova, por exemplo, quando tu trata numa relação de consumo, o que é isso? Tu passas para o fornecedor, para o vendedor, provar coisas que o consumidor não consegue, né? Porque ele é hipossuficiente, ele está numa situação pior do que aquela do fornecedor. Então, é ele, fornecedor, que tem que trazer esse material para dentro do processo. Por exemplo, tu vai litigar com um banco, aí tu vai precisar de documentos que estão em poder desse banco. Então, é exatamente essa questão. Mas, era ele, o consumidor, que tinha que trazer o documento porque provava o direito dele. Muito bonito, mas ele não tem isso. Então, existe a questão da inversão do ônus da prova. O princípio da fundamentação das decisões, pessoal, é um princípio hiper importante, porque eu tenho que saber a troco de que santo foi aquela decisão. Eu tenho que saber por que eu ganhei, por que eu perdi, por que eu ganhei parcialmente ou perdi parcialmente, tá? Eu tenho que saber os porquês daquele julgamento, né? Afinal, eu não coloquei um conflito aos pés do judiciário para que o judiciário me diga quem tem o melhor direito. Ele tem que me dizer o porquê. Então, no artigo 11 do CPC, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, isso é importantíssimo. Eu tenho que ter todas as decisões fundamentadas, senão essa decisão será nula, tá? E isso é muito grave. Então, a expressão todos os julgamentos compreende aqui decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos, decisões monocráticas. Eu não posso simplesmente ter um julgamento tipo indefiro, ponto, ou defiro, ponto. Não, eu tenho que dizer por quê. E eu tenho que dizer o porquê dentro daquelas teses apresentadas, por que eu acolhi essa e afastei aquela, por que essa me pareceu melhor e por que aquela não vai ser aplicada. Então, essa é a questão da fundamentação das decisões. Então, pessoal, eram esses os princípios que eu queria trazer para vocês. Eles são tremendamente importantes. Eu uso eles no meu dia a dia processual. É importante saber manejar, porque os princípios eles vão te dar o norte na interpretação das regras contidas no nosso ordenamento jurídico, né? Era isso que tinha. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, recomendem o canal para algum amigo. Eu tô sempre à disposição para qualquer solução de dúvida. Qualquer coisa é só chamar. Um grande beijo e fiquem bem.